Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, hoje é 11 de maio de 2026, nossa 47ª reunião. Vamos falar sobre a parábola dos vinhateiros homicidas e outras mais. Eu sempre faço essa observação, que o nosso estudo é feito baseado na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, e a gente não tem intenção nenhuma de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com qualquer outra religião. As Bíblias que eu uso são a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Interlinear e a Bíblia de Estudo NVI. Todo texto que nós virmos aqui, bíblico, ele é copiado da Bíblia de Jerusalém. Eu também uso como fonte não espírita a Bíblia do Peregrino, que tem uns comentários maravilhosos, e o dicionário da Bíblia Douglas. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou lá. Como fonte espírita, hoje, eu estou usando a Sabedoria do Evangelho do Pastorino, volume 6 e volume 7, as apostilas do Evangelho Redivivo, da FEB, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kai Barchutel, o livro Parábolas do Amor, do Jorge Alahá e da Samia Awada, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. Bom, o título do nosso estudo aqui é a Parábola dos Vinhateiros Homicidas, e eu estou usando aqui, vamos estudar Mateus capítulo 20, 21, Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 20, e a gente vai começar pela parábola dos trabalhadores da vinha, depois nós vamos falar da parábola dos dois filhos, depois a gente fala da parábola dos vinhateiros homicidas, e aí eu pretendo falar a parábola do banquete nupcial. Preciso confessar que eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas nós vamos andando. Vamos ver o que vai dar aqui. Deixa eu botar meu relógio aqui à vista. Então, assim, a parábola dos trabalhadores enviados à Bíblia. Essa parábola, ela fala assim, porque isso está lá em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a vinha, eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e lhes disse: Por que ficar aí o dia inteiro sem trabalhar? Respondendo: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhe: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse para o dono da vinha, ao seu administrador: Chama os trabalhadores da vinha e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um, também eles. Ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Esses últimos fizeram uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Então ele disse a um deles: Amigo, não foi injusto contigo. Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa parábola, eu não sei, mas a primeira vez que eu li, e eu assim, nossa, que injustiça. Se fosse comigo, né? É injusto, é incorreto. Os caras trabalharam o dia inteiro, outros trabalharam só meio-dia, recebendo a mesma coisa. Mas vamos lá.
Vamos começar, né? Não sei se vocês as horas, o que que era? A primeira hora, o tempo de trabalho deles são de 12 horas. A primeira hora era 6 horas da manhã. Então ele chegou cedo, chamou os trabalhadores, os primeiros trabalhadores, e falou: olha, eu vou dar para vocês 1 denário, vocês topam? Aí eles toparam. Deixa eu ver se eu boto aqui em algum lugar. É isso mesmo. Top. Ele combina 1 denário com eles e vai embora. Quando dá 9 horas, ele vai na praça, vamos falar assim, vê mais gente na parada e oferece trabalho. Mas ele não combina nada. Oferece o trabalho e as pessoas topam e vão embora. Às 12 horas, a hora sexta, que é o meio-dia, eles também aceitam trabalhar. Não, mas ninguém fala nada de valor. Às 15 horas, que é a hora nona, eles também contratam mais gente e não falam mais nada. E a hora undécima, que é 17 horas, porque são 12 horas de trabalho, ele também contrata gente às 12 horas. Né? E depois essas pessoas trabalham só 1 hora, trabalham só até às 18 horas. E aí ele paga 1 denário para cada um. Isso é um pouco injusto, né? Tem uma inversão da ordem de pagamento. Ele começa a pagar pelo que chegou por último e vai andando assim. Bom, havia todas as interpretações que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo e na própria a Bíblia de Jerusalém e na Bíblia do Peregrino, eles falam, né? A vinha representa o planeta Terra, representa um campo, um lugar onde a gente pode trabalhar, onde a gente tem capacidade de agir. O administrador é Jesus. Os trabalhadores da primeira hora são os hebreus, né? Os que receberam primeiro a primeira tarefa, né? E aí, eu só relembrando aqui que somente os trabalhadores iniciais que foi combinado o pagamento. Os outros, ninguém combinou nada. Os caras foram sem saber quanto que iam ser pagos. Eles foram só pelo trabalho. Então, assim, dessa história aí, o que a gente depreende, o que a gente entende como condição essencial para esses trabalhadores, né? Porque quando a gente fica olhando assim, o primeiro grupo, vamos lá, o primeiro grupo eram os hebreus, né? Estava representado pelos hebreus, que seriam aqueles que os primeiros a receber a ideia de um Deus único, os primeiros a receber, né, os enviados, né, de Deus, era o povo de Deus, né? O povo era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E esses primeiros trabalhadores, eles esperavam receber o reino dos céus, esperavam que viesse o Messias que devolveria para eles a terra prometida. Eles tinham um pagamento e eles queriam receber lá o pagamento. Né? O segundo grupo eram trabalhadores, vamos falar assim, menos capazes do que o primeiro. O terceiro grupo, menos ainda, o quarto grupo. Né? E são pessoas que aceitam qualquer coisa. E aqueles que ficaram por último lá eram os que eles sabiam que iam trabalhar só 1 hora e, como estava precisando muito, foram. Então você vê que o que precisa ali, né? Precisa que constância, desinteresse, boa vontade, esforço, tudo isso, né, tá ali na parábola. Né? Você tem que trabalhar desde o início e desde a hora que você falou para trabalhar, tem que ir até o final. E trabalhar de forma desinteressada. E tem que ter boa vontade. Eu não cobrei nada, ninguém me disse o valor. Eu fui porque eu acho legal. E a gente precisa, né, precisa se esforçar. A gente precisa correr atrás disso. Eu marquei um negócio aqui, deixa eu ver que tem tanta fonte aqui que eu fico perdido. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, o irmão Bacelar fala assim: raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho,
sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. E é interessante que nessa vinha aí, o, né, o administrador se traz presente. Né? Ele vai chamando, é o próprio administrador que chama, não manda ninguém chamar. Então, e como a gente sabe que o administrador é Jesus, Jesus está chamando a gente o tempo todo, na primeira hora, na segunda hora, né, na terceira hora. Bom, o que a gente pode, quais são os ensinamentos que a gente pode tirar dessa parábola, né? Primeiro, todo mundo é igual. Tanto o primeira hora como os últimos a serem chamados. A vinha de Deus, a vinha do Senhor, é o trabalho no bem. O lugar onde. O que é a vinha? É a oportunidade de você trabalhar no bem. E a gente tem que estar sempre disponível para o trabalho do bem, porque ele chama, a gente é chamado o tempo todo, né, para trabalhar no bem. E a gente tem que estar disponível. Então, isso, quando a gente. O Elahá, no livro dele, ele fala assim: tem gente que começa a botar muita dificuldade, né? E tem gente que fala assim: eu agora não dá para eu ir, eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas mesmo que você, mesmo no seu trabalho, onde você trabalha, digamos, você pode trabalhar no bem. Né? O trabalho no bem não significa trabalhar dentro do centro espírita, não significa trabalhar na igreja. Né? O trabalho no bem é você, em qualquer situação que você esteja, você pensar no bem. O que é pensar no bem? É amar ao próximo como a si mesmo e ser justo, né? Praticar a caridade. A gente pode fazer isso em qualquer situação. Você pode ser ateu, pode ser judeu, pode ser islã, né? Pode ser católico, pode ser protestante, pode ser hinduísta, pode ser shintoísta, pode ser o que você quiser, pode ser espírita. O importante é você trabalhar no bem. E, aliás, a religião não tem nada a ver com isso. Trabalhar no bem significa você ser uma boa pessoa, ser uma pessoa de bem. E isso a gente tem que ser em qualquer lugar. No trabalho, na sua casa, na rua, na casa espírita, no templo judaico, na sinagoga ou na igreja, onde você estiver, a gente tem que estar disponível para o trabalho no bem. Então, essa primeira parábola da vinha, são 3 parábolas que falam de vinha. Né? A segunda parábola é a parábola dos 2 filhos. Página 479. Essa parábola é assim. Que vos parece? Isso está em Mateus, capítulo 21, e versículos 28 a 32. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Esse respondeu: Irei, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tiveste remorso para crer nele. Eu não sei se vocês estão lendo na Bíblia aí, existe uma diferença. A Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia católica, ela é diferente, o texto. Né? Nesse aqui, o primeiro filho fala não quero. Na Bíblia do Peregrino, o primeiro filho é o que diz sim, Senhor, mas não vai. É invertido. As 2 tradições são católicas, mas uma tradição fala primeiro, uma tradução fala que o primeiro disse que não ia, mas se arrepende e vai, e a outra fala que o primeiro, na verdade, é o que diz que não, diz que vai e não vai, e não
diz que vai e não vai. Então, assim, existem diferenças de tradução. Eu fiquei com essa tradução, como sempre, da Bíblia de Jerusalém. Mas a mensagem é a mesma, né? Então, essa parábola, né, ela define ali dois tipos, duas classes de trabalhadores, né? Lembra lá, o primeiro filho disse que não ia, depois se arrependeu e acabou indo. E o segundo filho falou que ia, chegou na hora, ficou lá, não fez nada, enrolou. Existem duas classes de trabalhadores, né? E outra, antes disso, antes de falar nisso, lembra, Jesus vai falar assim: eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos procederão no reino de Deus. Então, é sempre Jesus provocando, né, a consciência dos judeus. Né? Ele abusava, Jesus abusou. Quando a gente começa a ver isso aqui, já está chegando perto da hora em que Jesus vai ser julgado, né? Vai ser preso e julgado. E ele fica publicando, provocando. Os publicanos eram os cobradores de impostos dos romanos. Então, eles eram odiados, porque eles recolhiam impostos que iam para o dominador. E as prostitutas também. A prostituta simbolizava todo mundo que é traidor, né? Todo mundo que trai. Então, ele diz que os traidores e os publicanos entenderam a palavra de Deus e eles vão chegar primeiro no reino de Deus do que eles, que eram os doutores da lei. Então, Jesus está falando ali. Tem dois tipos de trabalhadores. Os que são vacilantes da fé. O que são os vacilantes da fé? São os vacilantes da fé que eles decidem, eles aceitam, eles são chamados, mas não querem ir. Mas depois eles começam a prestar atenção, acho que é legal. Isso é interessante. Eu comparei isso, obviamente que eu não estou falando de ninguém, por favor, me entenda. Ela até pensando de mim. A Flávia, por exemplo, quando eu comecei no centro, a Flávia me arrastava para as reuniões e eu não queria. Né? Ficava do lado de fora. Ela ia para a reunião e eu não entrava no centro. Né? Depois, é muito chato ficar do lado de fora, ali em Cascatinha, não tem nada para fazer, acabava entrando. Né? E aí vai vendo aqui. É uma fé vacilante. No início você não quer, mas com o tempo você se arrepende e vai trabalhando ali. E o segundo tipo é aquele que é crente sem obras. Não estou falando de crente aqui, não é pejorativo. A crente é o que acredita. É a pessoa que acredita, que vai na igreja, que vai no centro, que vai na sinagoga, que vai na mesquita, faz tudo que todo mundo manda, segue todas as regras, mas não só segue regra, só faz um ritual. Não pratica nada. Então, é o crente sem obra, que é o segundo filho, aquele que fala que vai na vinha trabalhar e não faz nada. Outra visão que nós espíritas temos é a seguinte: são as pessoas antes da gente reencarnar. A gente tem o planejamento reencarnatório, e lá no meu planejamento reencarnatório eu combino que eu vou vir e vou fazer um monte de coisa. No início eu desisto, eu fico reticente, depois eu me arrependo, né? E faço. E o segundo é aquele que fala: não, eu vou fazer isso, eu vou me comprometer, eu vou ser isso, eu vou aquilo, eu vou fazer tais obras e não sei o que, chega na hora não faz nada. Né? É a pessoa que promete e não cumpre. Então, esse é o texto também está falando de vinha. Né? E a terceira, que é o título da reunião de hoje, é a parábola dos vinhateiros homicidas, que essa parábola está nos 3 evangelhos. Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Está em Mateus no capítulo 21, está em Marcos no capítulo 11 e está em Lucas no capítulo 20. Então, vou botar aqui. Eu vou usar olha que eu vou usar. Eu vou usar o texto de Mateus, tá? Então, essa parábola, ela fala assim. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de manhã
Não, desculpa. Esse eu já li. Cadê o vinhateiro homicida? Gente, eu me perdi aqui. Tem tanto texto aqui, tanta marcação aqui. Achei. Eu vou ler o texto de Lucas, na verdade. E aí ele começou a contar ao povo essa parábola. O homem plantou uma vinha, depois arrendou aos vinhateiros e partiu para o estrangeiro por muito tempo. Então ele comprou uma vinha, plantou uma vinha, e aí ele contratou gente para tomar conta da, da vinha. E ele foi embora, foi para o estrangeiro. No tempo oportuno, enviou um servo para os vinhateiros, para que entregassem uma parte do fruto da vinha. Então ele mandou uns servos para. Deixa eu tirar isso daqui. Mandou os servos para que eles pegassem o fruto da vinha. Só que os vinhateiros, porém, o despediram sem nada, depois de o terem espancado. Bateram no enviado, no servo enviado, e mandou ele embora sem levar nenhum fruto. Depois ele mandou um novo servo, e a este também espancaram, insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda um terceiro, e esse igualmente feriram e lançaram fora. Disse então o dono da vinha: que vou fazer? Enviarei meu filho amado. Quem sabe vão poupá-lo? Ao vê-lo, porém, os vinhateiros raciocinaram: esse é o herdeiro, matemo-lo para que a herança fique para nós. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Pois bem, o que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhateiros e dará a vinha aos outros. Ouvindo isso, o pessoal que estava ouvindo disseram que isso não aconteça. Jesus, porém, fixando neles o olhar, disse: que significância então o que está escrito? A pedra que os edificadores tinham rejeitado tornou-se a pedra angular. Aquele que cair sobre essa pedra vai se quebrar todo, e aquele sobre quem ela cair, a pedra cair, ela o esmagará. Os escribas e o chefe dos sacerdotes procuraram deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinha percebido que ele contara essa parábola a respeito deles, mas ficaram com medo do povo. Então, a história é, né? Ele conta a história de uma vinha, de uma pessoa que é um proprietário, que é Deus. A vinha, o que é a vinha? Ela pode ser interpretada como uma religião, como a lei, como o povo, né? É, a vinha é o campo de ação, a gente já viu sobre isso. Os vinhateiros são aqueles que tinham que tomaram conta da vinha, são os sacerdotes, os líderes religiosos. Os servos que eles mandaram são os profetas, os vários mensageiros. E o filho é Jesus, o herdeiro é o Jesus. Né? Vamos lá. O proprietário, a vinha e os vinhateiros. Né? Quando ele fala sobre isso, né, ele está sendo muito claro, mostrando para os líderes, né, como é que ele chama, para os chefes, os escribas e os chefes sacerdotes, que os escribas e os chefes sacerdotes estavam abusando do bem de Deus, dos bens de Deus, que não queriam dar os frutos. Lembra que ele fala de frutos? Ele ia lá pegar os frutos, mas os sacerdotes não deixavam os frutos serem colhidos. Eles tomavam conta para eles. Então, Jesus provocava os sacerdotes, e os sacerdotes ali mesmo já estavam querendo pegar, deitar a mão a Jesus, era bater em Jesus, né? Pegar, enfiar a mão em Jesus. Bom, os servos, os profetas, os servos são os profetas, representam aí os mensageiros que foram enviados várias vezes
durante a história toda dos hebreus, né? Desde Moisés, depois vieram os reis, depois vieram os profetas, tudo isso foram enviados de Deus e eles não entenderam nada. Os próprios reis eram assessorados por profetas, né? E eles mesmos, os reis de vez em quando vacilavam lá, e deu no que deu. Então, quando chegar a época da colheita, o proprietário exige frutos. E a resposta do arrendatário revela a apropriação indevida, essa palavra que é plural, apropriação indevida do poder. Né? Aquelas pessoas que administravam a religião achavam que elas é que ditavam o que é o certo, o que é o errado, não Deus. E eles interpretavam a lei de Moisés, do jeito que eles achavam que tinha que ser. E aí eles aplicavam aquilo ao pé da letra, mesmo que a sociedade tivesse mudado. Tem gente até hoje que quer interpretar o Antigo Testamento ao pé da letra, quer seguir aquilo ali até agora. Então, o primeiro servo, né, foi agarrado, espancado, mandado de volta sem nada. O segundo foi ferido na cabeça e brutalmente insultado. O terceiro foi apedrejado e morto. Né? Então, os servos diferentes bateram num e mataram outros. Uma rejeição sistemática, estava mostrando uma rejeição sistemática à autoridade do proprietário. Então, Jesus estava falando que os sacerdotes estavam rejeitando a autoridade de Deus. Olha só. E eles eram os representantes divinos na Terra. Mas estavam, na verdade, rejeitando a autoridade divina. Aí Jesus ainda fala. Aí aparece o herdeiro, né? Estava ali ainda alguém, o filho amado, enviou eles por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Aí Jesus já está falando dele. E depois ele fala, na própria parábola, ele fala que o herdeiro também foi assassinado. Porque ele já estava falando o que aconteceria lá na frente, porque Jesus seria morto, crucificado, né? Então, o filho, o último enviado, né, o Messias celestial, que era herdeiro direto do amor de Deus, é morto pelos arrendatários inescrupulosos, que é exatamente isso que vai acontecer lá na frente. Né? Eles não matam Jesus por... Esse texto é de Kardec. Eles não matam por ignorância, mas por ambição calculada. Agarraram o filho, lançaram-no para fora da vinha sagrada e assassinaram, na ilusão de que se tornariam donos definitivos da terra. Aí Jesus fala: o que vai fazer o dono da terra, o dono da vinha? Ele vem e vai matar todo mundo, vai destruir os vinhateiros e dar essa vinha a outros. É isso mesmo, né? É isso mesmo que acontece. O que os hebreus não quiseram, não aceitaram o Messias. Até hoje não aceitam, né? Então, isso ficou na mão de outros. Quem são esses outros que vão administrar a vinha, que vieram administrar a vinha? Na época, foram os 12 apóstolos. Depois Paulo, né? Paulo, são os cristãos que vieram administrar a vinha. Não vou entrar no mérito do que aconteceu depois, mas logo depois de Jesus ele falou, tirou da administração da vinha de Deus, né, segundo o que Deus queria, passou para a mão de outros, os cristãos. E aí, mas mesmo assim, os próprios cristãos fizeram tudo errado também depois. Mas aí estamos falando daquela época. E aí, né, ele cita essa frase aí: nunca nestas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pelo Senhor foi feito, isso é maravilha aos nossos olhos. Ele está citando o Salmo 118. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, né, que se tornou pedra angular, o que é? É a justiça divina. Né? É Jesus, é o ensinamento, é o evangelho. Aquilo vai se tornar pedra angular. Depois ele fala, né, que se a pessoa que
tropeçar na pedra, não entender a lei divina, vai tropeçar na pedra. E se ficar e se meter embaixo da pedra, pode ser esmagado por ela. Porque a pedra representa, na verdade, a pedra angular é a verdade, né? A verdade do reino de Deus. O reino de Deus é tirado daqueles que abusam do poder e confiado a um povo que produz os seus verdadeiros frutos. Então, cabe aí a gente pensar, né? Quem é que está recebendo essa tarefa da vinha do Senhor? Quem é que está recebendo a vinha? Quando a gente estudou a primeira parábola do dia, né, dos trabalhadores da última hora, Allan Kardec fala lá na Gênesis que os espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritas de bem, os espíritas de bem, são os trabalhadores da última hora. Na teoria, somos nós, né, da terceira revelação, que recebemos a tarefa de seguir com o ensinamento de Jesus. Então, nós temos muito trabalho, somos trabalhadores da última hora, a gente tem muita coisa para fazer. E se a gente também entrar nessa de que, igual os fariseus fizeram, igual alguns religiosos, né, da Igreja Católica lá atrás, e outras religiões fizeram, a gente também vão passar por cima. Vai aparecer outra coisa que vai substituir a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente é muito rígido, né? Eu estava conversando, no outro dia estava numa discussão com algumas pessoas no movimento espírita, aí alguém soltou lá, disciplina, disciplina, disciplina. E toda vez que fala de hora, se fala essa frase, disciplina, disciplina, chegar no horário. Mas disciplina não é chegar no horário, não, gente. Disciplina é disciplina nos seus pensamentos, disciplina nos seus atos, né? Disciplina nas tarefas que você tem que fazer. O horário também faz parte, mas às vezes não é o mais importante. A gente, por causa do horário, a gente deixa de fazer um monte de coisa, deixa de ajudar o outro, né? Aquela história do bom samaritano, né? A gente está descendo o caminho de Jerusalém para Jericó, vê uma pessoa machucada lá, uma pessoa que precisa de ajuda, a gente passa direto e tem que chegar correndo. E disciplina, tem que ter disciplina, a gente chegar no horário. Toma cuidado com isso. Mas vamos lá. O Salmo está aí. Aí, decodificando essa parábola, eu estou usando muito o Caibar Schutter, do livro O Espírito do Cristianismo e também no Parábolas Ensino de Jesus. A parábola dos vinhateiros não é um mero relato sobre cultura antiga, nem apenas uma crítica histórica aos fariseus. É um tratado profundo sobre a arquitetura espiritual da religião e as falhas humanas. Né? Então, qual é o sentido que tem aí? Né? O proprietário, segundo Kardec e Caibar Schutter, Deus, Pai Supremo, representação histórica, o Criador. A vinha, a religião, a lei divina. A representação histórica, o campo de evolução moral. Então, na verdade, né, Kardec fala da vinha como uma religião, porque ele está focando nos trabalhos da última hora. Nós que estamos aqui para aplicar a lei divina. Mas, na verdade, é um campo de evolução moral também. Quem são os vinhateiros? São os líderes religiosos. Todo mundo que é líder religioso. Sacerdotes, escribas, fariseus. Os servos são os profetas e os emissários. Quem são os emissários? Allan Kardec foi um emissário. Né? Chico foi um emissário. Então, esses são os servos. Moisés, Elias, João Batista, Paulo, o Filho amado, Jesus, o Cristo, Messias, o governador. Né? O Messias, o governador da terra, o Cristo. Né? Então, vamos lá. Vou pular isso aqui. Por que os vinhateiros mataram o herdeiro? Porque eles queriam sequestrar a herança. Eles queriam monopolizar a herança. Né? A missão original deles era cultivar a caridade, ensinar a lei moral, toda a sua pureza, preparar a humanidade para a colheita divina. O que é a colheita divina? É quando a gente evolui
de maneira que a gente não precisa mais reencarnar na Terra. É o reino de Deus, é o reino dos céus, depende do evangelho que você estiver lendo. Os sacerdotes vieram, né, a missão deles era ensinar, olha, se vocês fizerem isso, assim, assim, se vocês aprenderem isso, aquilo outro, vocês vão estar numa situação evolutiva tão legal depois que vocês desencarnarem, que vocês não vão precisar mais sofrer o que sofre aqui na Terra. Mas a ilusão do poder dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e substituíram a essência, né, do ensino espiritual, da lei moral, por ritual externo. Dogma, formalismo, transformaram a religião em instrumento de dominação política para atingir lucro financeiro, prestígio social, abandonando as ovelhas feridas. E é o que acontece mesmo. O pessoal se abusa, usa e abusa da religião, né? Em todos esses campos aí, política, dinheiro, prestígio, o que o pessoal quer mesmo né, é o like, né? Visualização, sei lá como é que chama. Lá na Gênesis, Kardec comenta, criticando, né? O que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e tolerância, das recomendações que faz aos seus apóstolos para que convertessem os homens pela persuasão e pela brandura? Que fizeram da simplicidade, da humanidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou? Em seu nome, os homens se anatematizaram mutuamente. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso, que ele revelou, fizeram um Deus ciumento, cruel e vingativo. Então, olha só. Palavras de Allan Kardec lá na Gênesis. Então, colocando aí na balança, né, o vinhateiro infiel, aquele que toma a chave da ciência para si, né, que acha que o reino do céu só eu é que posso, que tomo conta disso, cobra dízimo, exige referência, né, se mostra orgulhoso e tal. E a justiça de Deus, porque quando falar que Deus é justo e bom, né, essa coisa justo e bom é uma coisa só, porque não existe justiça sem bondade. Não existe a justiça está junto da lei da caridade. Justo e bom é uma coisa só. Deus é justo e bom, ponto. Ele não vai ser justo só ou só bom. Ele é justo e bom. As duas coisas andam juntas, né? Então, para Caibar Schutel, essa parábola transcende o tempo de Jesus, é que eu estava falando. É uma sentença magistral que continua a se cumprir nos séculos atuais. Os lavradores que arrendaram a lavoura são os líderes religiosos de todos os tempos. A parábola atinge diretamente os rendeiros infiéis, contemporâneos que continuam a devastar a seara divina, ocultando a verdade sobre mistérios, se enriquecendo através da fé alheia e deixando a humanidade, a vinha, sem os frutos para o proprietário. Toda vez que a gente vê um lugar que é muito místico, né, fulano né, me segue aqui, né, e por isso que eu acho que a doutrina espírita é maravilhosa, porque a gente abre tudo. O espiritismo não tem mistério, não tem nada escondido, né, não tem isso aqui é o mistério da fé, né? A gente mostra como é que funciona, o que a gente aprendeu, a gente ensina os outros a fazer, porque a gente precisa seguir o que Jesus ensinou, a gente precisa mostrar para os outros como colher o fruto. Mas, às vezes, a gente vê pessoas que utilizam até o próprio espiritismo, tá? Eu vejo também algumas pessoas se utilizando da fachada do espiritismo para poder obter vantagens aí diferentes. Mas deixa para lá. Vamos lá. Em última análise, a humanidade inteira é a vinha. Cada um de nós é o arrendatário temporário do próprio destino e das oportunidades que Deus nos confiou. Quando o proprietário enviar seus mensageiros, ou quando chegar nossa hora de prestar contas, o que entregamos? Entregaremos os frutos doces da caridade, da tolerância e da transformação moral? O vinho puro do lagar é o lugar onde o pessoal pisa
para fazer tirar o sumo, né? Ou as pedras da indiferença, do orgulho e do egoísmo. Isso está lá em Caibar Schutter. Então, essa é a parábola dos vinhateiros homicidas. Vamos ver se vai dar tempo de a gente falar do banquete nupcial, né? Essa parábola, ela tem 3 atos. Deixa eu pegar aqui de novo o texto. Jesus voltou a falar em parábolas e falou: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as núpcias, mas esses não quiseram ir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se para um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Em seguida, disse-lhe aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois das encruzilhadas e convidai para as núpcias todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que se encontravam, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convívio. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-os fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, então, a história é, né? O convite o rei manda o convite, o pessoal ignora o convite, aí depois ele manda que busque todo mundo nas encruzilhadas, e os bons e os maus, e aí tem um convidado que não tem a veste nupcial, e esse cara é expulso, lançado nas trevas exteriores. Então, analisando de novo a parábola, né? O rei é Deus, o filho é Jesus, né? O que está casando, né? Deus é o Criador Supremo, que é a fonte do convite. O filho é Jesus, o Messias, o motivo da celebração. O banquete é o reino dos céus, que a gente entende como estado de plenitude espiritual e felicidade autêntica. E os servos são os profetas, os espíritos previamente preparados para orientar a humanidade. Então, esses aí são os principais, quer dizer, personagens, tirando lá aquele cara lá, o último, né? Então, assim, os primeiros chamados, de novo, os hebreus. É meio que as parábolas se repetem, né? Os temas meio que se repetem. Os primeiros chamados foram os hebreus, né? Que foram os pioneiros na prática pública do monoteísmo, recebendo a base da lei por Moisés. A ação divina, né? A providência divina, o envio contínuo dos profetas para exortá-los ao caminho da verdadeira felicidade. E o resultado trágico são as advertências que foram desprezadas, as palavras ignoradas, e muitas vezes os mensageiros foram sacrificados por um povo apegado ao culto exterior. Isso está lá em Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 2. Né? E aí, né, o interessante é que a festa está toda bonita lá, não sei o quê, chamou gente, encheu a festa, e aí
examina a sala e encontra o homem sem a veste. Aí você é questionado, como entraste aqui sem a veste nupcial? E o homem fica calado. Porque entrar na sala não era suficiente. Para entrar no banquete, era exigido que você estivesse na frequência da festa. O convite é gratuito, mas a permanência é condicional. Né? A gente precisa estar sintonizado para a festa. Então, a gente precisa correr atrás, né, de se melhorar, de ser uma pessoa mais elevada, né? A gente tem que estar na frequência dos outros. Não adianta a gente falar uma coisa e ser outra por dentro, né? E a veste nupcial, existem várias pessoas que estudam isso, vários espíritos. Quem é que fala? Quem é que estuda? Deixa eu ver aqui. Eu até esqueci de anotar quem é que estuda aqui. A referência. No Caibachuta, no Parábolas do Ensino de Jesus. Caibachuta que fala isso. O traje não é um adorno externo, mas uma conquista da alma. A veste é tecida pelo próprio indivíduo através das suas atitudes. O fio do amor é a base que sustenta todas as relações reais do reino. O fio da humildade, que é o abandono das antigas armaduras do orgulho e do egoísmo. O fio da pureza de intenções, da retidão interior, virgindade espiritual, livre de falsidade. E o fio da boa vontade, o esforço dinâmico e contínuo para continuar, para encontrar a verdade e praticá-la no cotidiano. Isso é uma visão muito poética que o Caiba Schutter tem. Né? A veste, porque o que estava faltando nesse cara aqui? Estava faltando essas virtudes, né? O amor, a humildade, pureza de intenções e boa vontade. Era isso que faltava para ele se sintonizar com o resto da festa. Por isso que Jesus, no final, fala assim, ó, muitos são chamados e poucos os escolhidos. O chamado, né, todo mundo é chamado. Deus chama todo mundo, o tempo todo. Todo mundo, todas as eras, todos o tempo receberam, e todo mundo tem os talentos, oportunidades e o convite. Mas a escolha, né, é nossa, da nossa alma, depende do nosso esforço individual intransferível. Isso é uma coisa, o progresso espiritual, ele é pessoal. Ninguém pode progredir para mim. Eu é que preciso correr atrás. Né? Então, a gente precisa, nós mesmos precisamos tecer em nós mesmos a veste nupcial, através do amor e da caridade. O que é a veste nupcial? A gente vai precisar do fio do amor, do fio da humildade, do fio da pureza de intenções, do fio da boa vontade. Todo mundo é chamado, mas a gente se torna escolhido através das nossas próprias obras. Né? Então, um infográfico aqui que a inteligência artificial preparou para mim. Né? A parábola do banquete espiritual, o chamamento para o reino. Né? Então, o rei e o filho, Deus e Jesus, os servos são lá os anjos, os profetas, o convite, todo mundo é convidado, mas aqueles que recusam, tem gente que é chamado, mas não quer, e chama o pessoal da encruzilhada que vai, o pessoal que não são os mais importantes, porque aqueles dos primeiros se recusaram aí, que são os hebreus. E aí a veste nupcial, né, que a gente já falou aqui. Né? Existe um funil, também fala, Caibachusa também fala desse funil, né? Que essa pedagogia divina, né, esse ensinamento, vai afunilando. Né? A gente começa com a revelação original, que é focada no povo hebreu. O filtro aí, né, que impede a gente de entrar, é a rejeição pelo excesso do materialismo e ritualismo. As encruzilhadas, a mensagem do Cristo é universalizada, porque antes era só para os hebreus.
vai para todo mundo, para os bons e maus de toda a terra. Né? Essa é a hora da gente aceitar entrar. E o nível inferior é a condição moral. Para a gente entrar no reino, para a gente entrar no banquete e ficar, a gente precisa ter a veste nupcial. Esforço renovado, né? Esforço e renovação íntima. E aí a gente vai ser um dos escolhidos, né? Então, ele fala ali de duas falhas de recusa, né? Duas falhas ali humanas na parábola. A primeira falha é a falha da recusa, os primeiros convidados, que foram indiferentes, ignoraram o chamado por causa do materialismo, por causa do apego às posses, meu campo, meu negócio, e a consequência é a destruição das ilusões terrenas. E a falha da presunção, que é o convidado sem veste, né? Aquele que é hipócrita, que aceita o rótulo da religião sem a prática moral. Aquela pessoa que tem intenções falsas, tem preguiça de operar a reforma íntima. E a consequência da parábola é a expulsão para as trevas exteriores. Qual é a consequência? É a gente chegar lá, nossa, desencarnei e não fiz nada do que devia, né? E aí, né, a punição que Jesus fala é amarrar as mãos e os pés, né, e lançar fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mão e pé amarrado significa paralisia evolutiva, incapacidade de agir ou avançar espiritualmente quando se rejeita o bem. Isso tudo é Caiba-Chuto. Eu trouxe esse texto porque o Caiba-Chuto fala tanta coisa que eu não ia conseguir falar. E as trevas são o exílio interior, a escuridão da própria ignorância de um espírito que, estando cercado de luz, escolheu fechar os olhos para a renovação, resultando em dor e arrependimentos inevitáveis. Então, o chamado, a escolha, né? Se a gente escolher o certo, a gente vai ter o reino dos céus. Se a gente escolher o errado, a gente vai dançar. Então, a festa está preparada, o convite já foi entregue a cada um de nós. Não basta estarmos na sala do banquete com meros espectadores intelectuais ou ocupando cadeiras em instituições religiosas. Nossa verdadeira missão é pegar os fios luminosos da experiência diária, nossas provações, nossas interações e nossos desafios e tecer com amor, humildade. Tem mais coisa aqui, deixa eu ver se eu pego o resto. Pureza de intenção, boa vontade, a veste da nossa própria alma. Como é que a gente está vestido hoje? Não sei. Então era isso, gente. Semana que vem vamos falar do óbolo da viúva e outras coisitas más. Está lá em Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20. Daqui a pouco a gente chega no capítulo 24 de Mateus, que é o discurso escatológico, discurso sobre o fim dos tempos, né, quando Jesus vai ser crucificado.